Olá pessoal, dando sequência aí ao aquele material de funções inversas, certo? Vamos falar um pouco hoje sobre como determinar algumas inversas, né? Como é que temos algumas informações importantes sobre a inversão de funções, certo? Então veja bem, a inversa, assim como foi explicado no vídeo anterior, ela é uma função que quando compõe com a função original, né? A vai gerar a identidade. Ou seja, você tem uma função f que, quando compõe com a g, vai dar a identidade. Isso é, f composta com g aplicado num x dá o próprio x. Isso é ser a inversa. Então, g a gente chama de f a menos 1. Então, como é que nós vamos determinar essas inversas de uma função f dada? Em geral, você faz o seguinte, ó, escreva a equação y igual a f de x. Significa dizer que você está associando um elemento x no domínio a um elemento no contradomínio. Então, você pegou aqui um x, aplicou a f nele, o resultado cai lá no contradomínio, esse resultado a gente chama de y. Então, esse x aqui está associado a esse y, certo? Bem, a gente vai resolver essa equação, então o método é isso, você vai resolver essa equação y igual a f de x, certo? Como? Para x em função de y. O que significa isso? Significa que você vai isolar o x. Você vai deixar o x antes da igualdade e vai jogar para o lado de lá tudo que dependa do y, certo? A equação y igual a f de x vai fazer isso. Você vai isolar em função de x e vai jogar em função de y. Para você obter o x chamado de f menos 1. Porque esse x, se f de x é igual a y, então se a gente aplicar f a menos 1 nessa expressão, né, f a menos 1 aplicado em f de x, a gente vai obter o y. Porque por um lado, f a menos 1 composta com f também é identidade. Então se isso aqui está aplicado em um x, né, o, a identidade aqui, f a menos 1 com f, porque tanto f com f a menos 1 ou f a menos 1 com f dá identidade, ou seja, a ordem não importa. Então aqui vai dar x. Ou seja, esse lado aqui é x. Só que se você aplicar f a menos 1 dos dois lados, né, se você aplicar f a menos 1 dos dois lados, você obteve assim. X igual f menos 1 de y. Se você aplicar o f no x, aí você retorna para o y. Certo? Então, x é f menos 1 de y. Aí você vai permutar o x por y. Então, essa equação obtida vai ser justamente a sua inversa. Vamos ver um exemplo na prática, né? Depois eu vou explicar mais ou menos por que isso acontece. Vou colocar aqui uma desse tipo aqui, ó, uma função que é assim, y, vou colocar aqui, ó, f de x igual mx mais b. Então, eu vou chamar o y de f de x. Então, vai ficar y igual mx mais b. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo lá era escrever o x em função do y. Então, vamos isolar o x aqui. Fica mx igual a y menos b. Passei o b para lá, então fica y menos b. Esse m, obviamente, é diferente de zero, já que essa função ela é afim. Eu vou pegar aqui e vou dividir por m. Ou seja, eu vou fazer y menos b sobre m. Ok, então, quando você fizer isso, você isolou já a sua variável x em função do y. Então, ó, a gente fez aqui a equação, escreveu, colocou x em função do y, certo? E nós vamos agora permutar o x por y e a equação que a gente vai encontrar é a que vai definir a nossa expressão lá inversa. Ou seja, a gente tem que x ele é y menos b sobre m. Então, se você agora colocar o y aqui, ou seja, se você trocar apenas as variáveis x e y
renomeando, vamos dizer assim. Então, esse aqui vai ser sua f menos 1. F menos 1 de x é x menos b sobre m. Ou, se quiser, x sobre m menos b sobre m. Mesma coisa. Claro que esse último passo nem é tão importante assim, porque ele é apenas para deixar na mesma variável que você colocou lá no começo, em função do x. Mas não seria necessário, porque você poderia escrever com essa expressão aqui, já é possível você escrever a inversa. Você poderia escrever em função de y mesmo. Você colocaria f menos 1 de y, é y menos b sobre m. Ou f menos 1 de y, é 1 sobre m y menos b sobre m. Até porque está no outro lado, então não necessariamente precisaria ter a mesma variável. A gente usa a mesma variável por questões de quando compor com a f, da f composta com f menos 1 dá o x. Mas não é a parte mais importante, certo? Então, no geral, você vai fazer isso. Claro que em algumas funções isso pode dar mais trabalho. Ó, vejamos esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho uma função do tipo racional, que é ax mais b sobre cx mais d. São quocientes de dois polinômios de grau 1. Estou supondo que isso aqui acontece, ó, AB menos BC, AD menos BC diferente de zero. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes. A gente vai trocar o f de x aqui por y. Então fica aqui, ó, y igual a x mais b sobre cx mais d. Nós vamos isolar o x em função do y. Aqui ele já jogou o resultado, mas como é que você faria isso? Eu vou colocar aqui rapidinho. Fazendo extremos e meios, você chega em y vezes cx, multiplicando aqui, ó, mais y vezes d, igual, e esse aqui vezes o denominador do y é 1. Então, esse aqui vezes 1 dá o próprio ax mais b. Então, eu vou pegar, trazer esse que tem o a, vou juntar tudo que tem x de um lado, certo? E o que tem y de outro. Só que aqui tem um y e um x juntos, mas pelo passo que a gente viu lá, a gente tem que isolar o x em função do y, né? Então vamos colocar aqui. Eu vou colocar ax menos, eu vou trazer isso para lá, menos yc x, certo? Igual d vezes y, ou y vezes d, tanto faz. Trazer o b para cá, menos b. Veja que aqui tem um y e um x, então eu vou colocar o x em evidência. Vai ficar a menos cy igual a dy menos b. Eu já isolei o x. Isso aqui está multiplicando, passo dividindo. Então, x é dy menos b sobre a menos cy. Que é o que ele já tinha jogado aqui. Ó. Ok. Já é o suficiente. Se você quiser agora é só trocar a variável x por y, mas se não quiser, deixa do jeito que está. Foi o que ele fez. Ele chamou o x de f a menos 1 de y. Então fica dy menos b sobre a menos cy. O importante é que aí você tem a inversa. Se quiser tornar na variável x, então ainda no mesmo. Ó. F menos 1 de x é dx menos b e a menos cx. O importante na inversa é você entender isso, que tanto a esquerda quanto a direita, a composição tem que dar identidade, certo? Aí, assim, algumas funções elementares, elas têm funções inversas também conhecidas. Por exemplo, nós vamos ver daqui a pouco como determinar, como utilizar algumas inversas que a gente já conhece, né, para fazer certas composições, como exponenciais, logarítmicas, exponenciais, logarítmicas, funções trigonométricas. Então, as inversas dessas funções são mais usuais, assim, elas aparecem com mais recorrência nos exemplos, nos exercícios, tá certo? Bem, aqui um exemplo numérico, se você for, eu vou jogar só no exemplo numérico mesmo, não vou olhar os outros itens não. Ele colocou uma função y igual 5 nonos de x, 5 sobre 9 vezes x menos 32. Aqui é um exemplo numérico que é igual ao que eu fiz agora, não muda em nada. O que você vai fazer aqui é isolar o x, então esse exercício acaba se tornando bem simples, porque
você vai, vamos supor que eu multiplique aqui todo mundo por 9, então 9y igual 5x menos 32. Né? Beleza. Se você multiplicar esses dois aqui, certo? Você vai ter 5x, certo? Menos 5 vezes 32, né? 5 vezes 32 é 5 vezes 30, e é 150, certo? Mais 10, então 160, certo? Igual a 9y. Então 5x é 9y mais 160. Passo o 5 dividindo, então fica 9 sobre 5y mais 160 sobre 5. O 160 é divisível por 5. Se você fizer essa conta aí, então fica 9 sobre 5y mais 160 dividido por 5, que é 32, que é o mesmo aqui, né? Se você multiplicou 5 vezes 32 deu 160, você dividiu por 5, vai voltar por 32. Então perceba que a inversa é 9 sobre 5 y mais 32, bem parecido aqui, ó. Você fez uma operação de subtrair x menos 32 e multiplicar por 5 sobre 9. A inversa fez mais ou menos o que a gente chama de, inverso, de inverter, né? O contrário. Então, ele multiplicou por 9 sobre 5 e multiplicou e somou com 32. Então, o f a menos 1 aqui de y seria 9 sobre 5y mais 32. Aqui, ó. Certo? Então é isso. Para funções lineares é simples assim, tá certo? A gente consegue resolver de uma forma simples. Funções que não são lineares, no caso, funções que não são como essa que a gente fez nos exemplos, elas não vão ser necessariamente resolvidas dessa forma, certo? Não necessariamente elas precisam ser resolvidas desse jeito, tá certo? Porque elas não têm essa mesma dinâmica de inversa, certo? A gente pode ver um exemplo aqui que pode nos servir da seguinte forma: calcular a inversa de uma função polinomial do segundo grau. Ele coloca f de x, função genérica, né? O gráfico de f ele está entre menos b sobre 2a, certo? E você tem aqui menos b sobre 2a menor ou igual que x, ou menos b sobre 2a maior ou igual que x. Ele quer observar aqui através do gráfico, né? Então, se você pegar essa equação aqui, ó, vou botar aqui do lado, y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ele vai resolver para o x. O que ele vai fazer aqui? Ele vai jogar o y para um lado, né, e vai deixar o x do outro. Então, perceba que o que vai acontecer aqui é o seguinte. Ele vai ficar com a equação ax ao quadrado mais bx mais c. Esse y vai para lá, para c menos y igual a zero. Então, perceba que não mudou a estrutura, é uma equação ainda de segundo grau. Aqui vai ter ax ao quadrado mais bx mais, aí o último termo é c menos y igual a zero. O termo geral de uma equação de segundo grau seria ax ao quadrado mais bx mais um c igual a zero. Então, praticamente a mesma coisa, só mudou que aqui o nosso c acompanha agora o y, c menos y. Então, aquela fórmula que a gente usa para encontrar o delta, que é menos b mais ou menos raiz de delta. Quem é o delta? É o b ao quadrado menos 4a, tá aqui, vezes o c. Não tem mais só o c. Agora, em vez do c, vai o c menos y. Então, vai esse termo aqui. Sobre 2a. Certo? Que é o próprio a. Então, com essas expressões, você encontra a resolução. Ou seja, você tem que ser o x, pode ser menos b, mais essa expressão aí, menos b ao quadrado, menos. Se você multiplicar aqui, né, dentro do parênteses, fica menos 4ac mais 4ay e sobre 2a. E como pode ser dois valores, já que aqui é mais ou menos, então, ou x é menos b menos raiz de b ao quadrado menos 4ac mais 4ay sobre 2a.
Claro, então vai depender do seu A, certo? Quando o A for positivo ou se A for negativo. Esse caso aqui A positivo e esse caso aqui A negativo. Então a inversa seria essa. Então a gente pode chamar isso aqui de f a menos 1 de y, né? Já que está colocado x em função do y. F a menos 1 de y é isso. Raiz menos b mais raiz de b ao quadrado menos 4ac mais 4ay sobre 2a. Ou menos b menos b ao quadrado menos 4ac mais 4ay sobre 2a. E as expressões para encontrar a inversa da função quadrática geral. E é isso, vou encerrar esse vídeo aqui e continuar depois já tratando de algumas funções específicas.